Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. O que você tem em mente para cuidar da sua mente? Foi essa a indagação que me veio assim, logo no início do ano. Porque se é a partir da mente que a gente determina todos os resultados da nossa vida, todas as nossas escolhas, é para lá que eu tenho que ir, não é verdade? Tempo é sinônimo de vida. Se eu não fizer isso agora, nesse tempo, e agora é um momento bem oportuno mesmo para a gente fazer mudança, quando é que eu o farei? Se é que eu farei. Então, quando nós tomamos uma decisão e partimos para a ação, muitas mudanças acontecem. Quantas vezes em momentos de choque a gente ouve um médico falando com a pessoa: se você não mudar agora, você vai ter pouco tempo de vida. Foi assim que o médico falou com meu marido com o diagnóstico de câncer. Ou você para de fumar agora, ou não tem mais jeito. E nesse instante, quando a pessoa se vê entre a morte e a vida, parece que a consciência desperta. Aquela consciência que estava adormecida, de repente ela acorda. E finalmente a gente começa a entender o real valor do tempo, o real valor de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano. Não sei se você já passou por situações assim, alguém muito próximo de você. Você viu que ela fez uma mudança tão grande em um tempo tão recorde, coisa que ela passou a vida inteira com aquele comportamento, né, com a consciência adormecida, e de repente um gatilho externo faz com que a pessoa faça as mudanças que realmente ela precisa fazer. Antes a gente poderia pensar que a vida é um recurso abundante, né? Que o tempo é um recurso muito abundante, que a gente pode gastar de qualquer jeito, mas não é. Uma vez que a gente perdeu aquele tempo, o nome já diz, perdeu, não tem como recuperar. E às vezes a gente desperdiça muito essa moeda tão cara que é o nosso tempo com distrações, com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Mas a verdade é que a vida é o maior bem que nós possuímos. É o presente mais precioso que a natureza nos deu, que Deus nos deu. Quando nós nascemos, antes mesmo da gente estar aqui, né, ter uma vida que conta, que é a vida, no espaço, na primeira casa uterina, ali nós já estamos investindo essa moeda cara que é o tempo. Tem aquele medidor de tempo, aquele aparelhinho lá de areia. Então, quando Deus vira aquele aparelhinho, ampulheta, que chama, não é isso? Então, ali o tempo começa a fluir. E esse é o seu tempo. É o tempo que a gente tem de ocupar o nosso verdadeiro espaço. É o tempo que nós temos para ir para o palco da vida e fazer bonito. O tempo que nós temos para dar o recado, para viver nosso propósito. Cada grãozinho de areia que passa ali naquele orifício tão pequenininho, é o tempo que nós temos, é o tempo que nós estamos gastando. No meu caso, que tem juventude acumulada, muita areia já caiu, muito grãozinho de areia já caiu. E o jeito que nós escolhemos atuar no mundo, a mensagem que nós viemos para dar, ela é determinada pela nossa mente. Ninguém pode dar o recado que a gente veio para dar. Eu que sempre falo da importância de investir em autoconhecimento, porque para mim fez toda a diferença. Jamais eu estaria aqui gravando esse episódio, tá? Com tantos minutos aí do meu tempo investindo em gravar esses áudios para o meu podcast. Se eu não tivesse parado para me conhecer minha mente, acho que jamais eu estaria aqui. Então, o autoconhecimento, ele ajuda a gente a entender esse mecanismo para a gente gerenciar a nossa mente, e isso vai determinar o nosso desempenho nesse plano aqui. Esse palco, ele é exclusivamente seu. O palco que eu ocupo, ele é meu. E ele pode ser tomado de pessoas e situações que estão fazendo a gente desperdiçar o tempo. Essas distrações que nós temos, essa falta de foco. Pode acontecer algo que ocorre com frequência quando nós descuidamos da nossa mente, desse espaço interior que determina tudo.
Quantas vezes a gente deixa os outros utilizarem o nosso tempo para os seus próprios fins? Você fala assim, nossa, eu me propus fazer tal coisa hoje, de repente estou ali perdendo tempo com uma conversa que não me leva a lugar nenhum, né? Com uma pessoa que também não acrescenta em nada. Cuidado. Porque muitas vezes, quando nós temos a mente muito frágil, quando a gente não investe nessa saúde mental, quando emocionalmente nós somos muito vulneráveis, nós temos dificuldade de nos posicionar. Quantas vezes a gente abandona o nosso próprio palco, em vez de estar lá fazendo o que é para ser feito, a gente fica na arquibancada, pensando, como a gente fala na PNL, alucinando, não sei se eu vou, se eu não vou. Mas quando eu organizo os meus pensamentos, quando eu coloco o foco naquilo que realmente importa, aí isso não acontece, né? Então a minha sugestão, não entregue a joia mais cara, mais preciosa da sua vida para esses ladrões externos. O que está roubando a sua atenção? O que está fazendo você sofrer? A sua mente é o seu tesouro. E quando a gente aprende a utilizá-la de uma forma correta, a gente desempenha o papel com o máximo do potencial. A gente começa realmente a tomar posse, a ser quem a gente veio para ser. Mas quando é que você parou para colocar o foco na sua mente, para organizar, para desenvolver uma certa maturidade, para perceber algumas programações que estão aí, às vezes desde a vida uterina, desde a infância, que estão fazendo você ter comportamentos imaturos? O dia que você parou para reorganizar, para rever as crenças que são limitantes, que estão impedindo você de ir além. A chave está em a gente aprender a viver cada dia como se fosse o maior presente de todos os presentes. A gente aprender a valorizar o tempo, esse tempo que nós temos, e usar ele com mais consciência, né? A decisão está nas nossas mãos. Cuidar da nossa mente é cuidar da nossa vida. Às vezes a gente usa muito esse termo, né? O despertar. Despertar de consciência. Eu tenho um programa toda terça-feira, né, que eu chamo de Despertando com a Luísa. O que significa isso? Eu preciso sair desse sono profundo que está me impedindo de trilhar um caminho que eu tenha orgulho de viver, aquilo que a partir das escolhas que eu faço. Quando a gente está num sono leve, você já percebeu? Nós podemos ter lampejos de percepção, reconhecendo vagamente que nós estamos entre o estado desperto e o adormecido. Ou seja, a gente está ali quase dormindo, mas a gente tem consciência das coisas. Agora, quando a gente está no sono profundo, a nossa consciência frequentemente se retira. E ela sai de cena e nós vamos perdendo a capacidade da autoobservação. Quando se trata do dormir à noite, está tudo bem, a gente precisa ir para um sono profundo e reparador. Mas quando é isso na nossa vida? Quando isso está acontecendo no nosso dia a dia? Quando nós caímos em vícios profundos, de pensamentos que fica como loop, que é vício, que não ajuda a nossa vida a chegar onde nós queremos, a nossa consciência ela fica adormecida, porque o guardião dessa racionalidade, ele para de vigiar nossos pensamentos quando a gente está grudado em vícios e rotinas que impedem a gente de evoluir, de crescer. E os vícios têm um poder muito forte de dominar nossa mente. Os vícios vão obscurecendo, tirando a nossa percepção. Eles vão nos afastando daquilo que realmente a gente quer na nossa essência. E a gente perde muito tempo com comportamentos e vícios que estão tão arraigados que a gente acha que a gente é aquilo. Então esses vícios, eles nos envolvem em um ciclo onde a consciência ela não só se perde, mas ela também vai se tornando tão passiva que às vezes a gente se perde da gente mesmo. Parece que a gente é sequestrado por esses vícios. E quando eu falo vício, eu não estou falando necessariamente de droga, de álcool, de uma pessoa compulsiva por um monte de coisa. Às vezes o vício de botar o foco naquilo que não funciona, o vício de falar mal das pessoas, o vício de deixar a mente pobre,
de não criar nada novo, de não colocar intenção. Quando alguém assim mergulha nessa inércia, ela vai tornando cada vez mais difícil o despertar. E às vezes não dá pra gente despertar sozinho. Ou se você está no meio de um monte de gente também parecida, né, com você, considerando que você não está se sentindo um fator de soma, que você está carregado de vícios que não ajudam no seu despertar. Imagine uma situação, uma pessoa que está ali horas a fio diante de um computador. Imagine uma mãe lá com um adolescente de 32 anos. Um dia desse eu vi a mãe falando, meu filho adolescente, eu falei, quantos anos? 32, falei, misericórdia. Imaginei essa pessoa com horas a fio diante do computador. E quando ela é afrontada com a realidade, se a pessoa reconhece que ela está ali diante de um vício e quer mudar, é uma coisa. Mas se a pessoa está ali, ela não enxerga o quanto ela está perdendo tempo, o quanto ela está deixando de colocar o seu potencial, o seu talento a serviço, aí é menos fácil. Imagina uma mãe chegando para esse filho e falando, eu tenho notado, filho, que você está muito tempo diante do computador. Imagina o filho respondendo, eu tenho notado isso também, mãe. Eu quero mudar esse hábito. Aí é um abraço, aí é perfeito. Porque este reconhecimento inicial, ele vai fazer com que a pessoa comece a levar luz para aquela situação. Ele sai daquela escuridão, daquele sono profundo. Ele já começa a acordar a vontade dele para uma cura. Porque isso é doença. Uma pessoa que não vive a realidade, só fica ali, né, não faz o que precisa ser feito. Tem aquela frase, né, do grande filósofo Sócrates, quando ele fala, só sei que nada sei. Nesse momento ele estava proclamando o início de uma mudança. Porque para a gente mudar algo, a gente tem que enxergar aquilo. Se eu não enxergo a minha ignorância, eu não tenho como evoluir nem crescer. Então, o princípio da verdadeira sabedoria é a gente entender que não sabe. Só sei que eu não sei. É um chicó. Só sei que é assim. Então, reconhecer nossa própria ignorância é crucial. Não como um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Mas como um portal para o crescimento, para o entendimento mais profundo da gente mesma, dos nossos padrões. Admitir esse desconhecido é o primeiro passo para a gente se libertar dessas correntes dos hábitos que deixa a gente inconsciente na vida. E essa passagem da ignorância para a sabedoria requer uma vontade acordada, requer uma determinação contínua de olhar para dentro de nós e de confrontar esses nossos dragões, esses nossos demônios, essas nossas sombras internas. E é preciso ter coragem para mudar. É muito comum a gente ser arrastado com um jeito de ser, com vícios, e se a gente às vezes não tiver alguém ou uma circunstância, né? Às vezes a vida dá essa sacudida, conhece aquela frase? Ou pelo amor ou pela dor. Mas às vezes a gente pode ir pela autoconsciência também. Este processo ele exige autocompaixão, autorreconhecimento, autoconhecimento. Ele exige paciência, mas exige também uma firmeza inabalável para a gente continuar avançando. Porque o problema não é mudar, o problema é sustentar essa mudança, né? Quantas vezes a pessoa vai lá, participa de um curso de final de semana e vem tal, feliz da vida, vou mudar. E daí a pouco ela é sequestrada por aqueles vícios novamente. Então o verdadeiro despertar, ele acontece quando nós aceitamos a nossa vulnerabilidade, quando nós estamos dispostos a enfrentar, a encarar essas sombras, esses vícios que estão afundando a nossa vida. É somente com esse despertar da consciência que nós podemos nos libertar desse sono da ignorância, né? Esse sono profundo. E é preciso coragem para a gente admitir esse desconhecido, para a gente vasculhar a nossa consciência e ver quanta coisa está lá nos impedindo de ser luz nesse mundo. Às vezes nós estamos contaminando o ambiente ao invés de contagiar, porque não resolvemos nossas questões internas. E o convite que eu faço é: tenha em mente algo para mudar a sua mente. Eu estou falando de uma coisa que eu posso te ajudar. Estou nessa área há muito tempo. E é incrível, seja o que for que você quer na sua vida, vai lá direto nos seus pensamentos. Quando você alinha os seus pensamentos
quando você trabalha a sua mente, a sua mentalidade e alinha isso com o seu propósito, aí sim, aí as porteiras se abrem. Você quer saber mais sobre isso? Vai lá no meu Instagram, luisalopes.pnl, manda uma mensagem para mim. Posso te enviar de presente um curso gratuito de PNL. Eu posso trazer você para nossa comunidade. Tem muita coisa que você pode fazer para começar a ter em mente algo para mudar a sua mente. Um beijo bem carinhoso e priorize você.